A amizade é uma daquelas coisas que a gente considera um pilar na vida, né? Mas e quando esse pilar começa a rachar? A verdade é que nem toda conexão é o que parece. E saber diferenciar um amigo de verdade de um falso não é só um detalhe, é algo essencial para a nossa saúde emocional. Então, fica a pergunta: o que realmente sustenta uma amizade? Será que é o tempo que se conhecem? Os gostos em comum? Olha, na verdade, é algo bem mais profundo. A grande diferença entre uma amizade real e uma só de fachada está nos detalhes, naqueles sinais que muitas vezes a gente até escolhe ignorar. Bora decifrar isso juntos? Então, olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai botar a amizade sob a lupa. Depois, vamos mergulhar em 3 sinais de alerta bem claros: a falta de lealdade, a relação que é puramente utilitária e os famosos falsos elogios. E para fechar, a gente vai falar sobre o que realmente importa: o valor da autenticidade. Ok, mas antes de sair por aí procurando sinais, é muito importante entender o porquê disso. Analisar uma amizade não é para criar um clima de desconfiança, não é nada disso. É sobre autoproteção, é um jeito de cuidar da nossa própria paz, do nosso bem-estar. E o que seria, afinal, um falso amigo? Pensa num combo bem complicado: egoísmo, manipulação e um desinteresse total que fica escancarado justamente nas horas em que a gente mais precisa. No fundo, a conexão que parece existir simplesmente não é de verdade. E aqui vamos nós para o primeiro grande sinal de alerta. É a falta do que deveria ser a base de qualquer relação: a lealdade. Numa amizade verdadeira, isso é inegociável, não se discute. Já numa falsa, a lealdade dá lugar a uma coisa muito mais frágil: a pura e simples conveniência. E o contraste aqui é gritante. É da água para o vinho. De um lado, você tem a lealdade, que constrói, que apoia, que fortalece a confiança. Do outro, a conveniência, que trai, que fala pelas costas e, claro, some na hora da aperto. É a diferença básica entre uma relação que soma e uma que só suga. E o resultado dessa falta de lealdade é simplesmente devastador. O vínculo que existia se quebra, o ambiente se torna pesado, tóxico, e no lugar da confiança, o que entra é um jogo de manipulação. O impacto no bem-estar de quem é enganado é direto e, nossa, muito profundo. Isso nos leva direto para o segundo sinal, que é tão revelador quanto o primeiro: a amizade, que é uma via de mão única. Sabe, aquela em que fica muito claro que uma pessoa só está ali para servir aos interesses da outra, sem nenhuma troca justa. A diferença aqui é muito clara. Uma amizade de verdade funciona na base da reciprocidade, do apoio mútuo, de valorizar a pessoa por quem ela é. Já a exploração é outra história. É puramente interesseira. O contato só acontece quando a pessoa precisa de algo. O valor não está em quem você é, mas no que você pode oferecer. Nossa, essa frase resume tudo, não é? É um comportamento clássico. A pessoa some do mapa por semanas, meses e, de repente, como num passe de mágica, reaparece com um pedido. É um padrão claríssimo de uma relação que é baseada no interesse e não no afeto. E as consequências psicológicas disso são bem pesadas. Ser usado constantemente cria uma sensação horrível de desvalorização. A pessoa começa a duvidar do próprio valor. E no fim das contas, o que sobra é um sentimento gigante de insegurança e solidão. Agora, o terceiro sinal talvez seja o mais traiçoeiro de todos, porque ele se esconde bem na nossa frente. É a famosa crítica disfarçada de elogio. Uma arma sutil, mas olha, muito poderosa de comunicação passivo-agressiva. A gente pode chamar de elogio dúbio, ou o famoso backhanded compliment. É aquela frase que, na superfície, até parece uma coisa boa, mas que, na verdade, vem com uma crítica escondida, uma alfinetada para diminuir a outra pessoa. E aí a gente se pergunta, mas por que alguém faz isso? Geralmente a motivação por trás é uma combinação de duas coisas: inveja e uma necessidade de se sentir superior. Não tem a ver com o bem do outro, mas sim com se colocar por cima. O problema é que, a longo prazo, o dano dessas alfinetadas é enorme. Elas vão corroendo a autoestima, minando o nosso bem-estar psicológico. E o pior, podem fazer a gente perder a confiança não só naquela pessoa, mas em futuras amizades também. Ok, então a gente já identificou os sinais de alerta, mas reconhecer o problema é só metade do caminho, né? Agora, vamos virar o jogo e focar na solução. O que é que define e como é que a gente pode cultivar conexões que sejam autênticas de verdade? E é importante dizer uma coisa: perceber tudo isso dói. Não é um processo fácil, de jeito nenhum. Mas é um passo absolutamente necessário para a gente se preservar e principalmente para abrir espaço para algo muito, muito melhor.
Então, qual é o antídoto? O que a gente busca numa conexão verdadeira? A resposta é bem direta e se baseia em 3 pilares essenciais: respeito mútuo, honestidade sem rodeios e uma reciprocidade que simplesmente flui. É isso que sustenta uma amizade de verdade. E para a gente fechar, essa reflexão resume tudo. A qualidade das nossas conexões sempre vai valer mais do que a quantidade. E isso nos deixa com uma pergunta final que é essencial. As pessoas que estão mais próximas da gente, elas estão nos ajudando a crescer ou estão nos diminuindo? Fica aí a reflexão.